pessoal! Na aula de hoje vamos revisar a estrutura verbal. Mas por que teremos aula aqui fora hoje, professora Clesilane? Porque vou utilizar essa árvore como exemplo, Robleitor. Acho que estou com um parafuso solto. É aula de língua portuguesa ou de ciências? Vocês devem estar se perguntando por que vou precisar de uma árvore na aula. Acho que estou começando a entender. Já que vamos trabalhar a estrutura verbal, você vai usar as partes da árvore para entendermos melhor a composição do verbo. Certo, prof? Isso mesmo, Robleitor. Então, explica pra gente, prof, que eu já gostei desse conteúdo. Bom, revisamos na aula anterior que verbos são palavrinhas que expressam ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, hoje vamos relembrar a estrutura verbal. Os verbos, quando conjugados, são compostos por um radical, uma vogal temática e uma desinência que formam a estrutura verbal. Ou seja, é como se eu pegasse o verbo e dividisse ele em 3 partes. Então, agora vamos observar essa árvore e imaginar que o radical é a raiz, a vogal temática é o caule e as desinências são as folhas dessa árvore. O radical representa a raiz porque é a base do verbo. A vogal temática virá sempre após o radical e antes da desinência. Observe, o verbo cantaria. Aqui, se fôssemos dividir o verbo em 3 partes, nós teríamos cante como o radical, a vogal temática a e a partícula ria como a desinência. Mas como eu faço para saber qual o radical do verbo, professora? Bom, uma dica bem interessante é lembrarmos das conjugações verbais. Ou seja, verbos terminados em ar pertencem à primeira conjugação. Verbos terminados em er pertencem à segunda conjugação. Verbos terminados em ir pertencem à terceira conjugação. Assim, fica fácil eu determinar qual o radical do verbo, porque eu vou tirar exatamente essa partícula que indica a que conjugação o verbo pertence. Vejam, por exemplo, o verbo cantaríamos. Se eu tiro a partícula que identifica que o verbo está na primeira conjugação, que seria ar, eu vou ter o radical cante. Por isso, dizemos que o radical é a raiz do verbo. Em seguida, temos a vogal temática e, por fim, a desinência, que é o que vai indicar o tempo, o modo, a pessoa do verbo. Vamos agora relembrar cada uma dessas 3 partes. O radical. O radical é o elemento mais importante de um verbo, pois é ali que fica a sua essência, o seu significado, o que se entende daquele verbo, portanto, ele é a raiz. Vale ressaltar uma coisa muito importante, que esta parte do verbo ela nunca muda, ou seja, ela é invariável. Observe nos exemplos: amarei, correra, dormiram. Todos esses verbos, independente da conjugação, o radical nunca vai mudar. Isso quer dizer que se eu conjugar o verbo amar no pretérito, no presente ou no futuro, o verbo amar continuará tendo o mesmo radical. Já a vogal temática é uma vogalzinha que fica entre a raiz, que é o radical, e as demais desinências do verbo. Mas como eu faço para saber qual que é a vogal temática? Quando você identifica o radical, facilita você encontrar, localizar a vogal temática, porque ela vai vir sempre após o radical.
Porém, também é possível encontrar a vogal temática observando aquela mesma dica que eu dei lá atrás da primeira, segunda e terceira conjugação, onde os verbos pertencentes à primeira conjugação, terminados em ar, terão como vogal temática a vogal A. Os verbos em segunda conjugação, terminados em er, terão como vogal temática a vogal E. E os verbos terminados em ir, pertencentes à terceira conjugação, terão como vogal temática a vogal I. Já a desinência é uma pequena parte da palavra, também podem ser chamadas de morfemas, e que estão relacionados e ficam juntos ao radical e da vogal temática no intuito de mostrar a mudança em relação ao tempo, ao modo e ao número. Se vocês observarem os verbos amarei, correra, dormiram, aqui na desinência, por exemplo, amarei, quem amarei? Eu amarei, primeira pessoa do singular, mas amarei, em que tempo? Pretérito, presente? Está no futuro, nós podemos observar através do quê? Da desinência. Então, o papel da desinência é exatamente esse, indicar as flexões de número, pessoa, tempo e o modo dos verbos. Bom, então vamos recapitular as dicas dadas sobre as conjugações verbais, que eu tenho certeza que vai facilitar na hora de vocês identificarem principalmente a vogal temática. Então, verbos terminados em ar, pertencente à primeira conjugação, vogal temática A. Verbos terminados em er, pertencentes à segunda conjugação, vogal temática E. Verbos terminados em ir, pertencentes à terceira conjugação, vogal temática I. Então, recapitulando mais uma vez, radical é a parte que contém a significação básica da palavra, é a raiz do verbo. Vogal temática é a parte constituída pela vogal que fica entre o radical e a desinência. E as desinências é aquela pequena parte da palavra, do verbo no caso, que acrescenta-se ao radical e à vogal temática. Então, para finalizar, temos como exemplo a palavra, o verbo sofreríamos. Quem sofreríamos? Nós. Então, aqui, através da desinência, nós já conseguimos identificar que o verbo está na primeira pessoa do plural. Assim, ao analisarmos o verbo sofreríamos, nós temos como radical sofre, vogal temática e, porque o verbo sofrer pertence à segunda conjugação, portanto, a vogal temática é a vogal E, e temos como desinência ríamos, que é a partícula que identifica que o nosso verbo está na primeira pessoa do plural. Espero que todos tenham entendido e, em caso de dúvida, entrem em contato ou façam anotações para esclarecermos na aula da próxima semana. Realize a atividade com carinho e dedicação. Até a próxima aula.